Olá, pessoal, bom dia. Bom, resolvi vir aqui fazer esse vídeo, tá? Falando um pouquinho sobre quem é a Priscila Latalisa, falando um pouquinho da minha história, o que que me motiva, qual que é a minha paixão e entregar mais conteúdo pra vocês. Como assim? Sabendo que o Instagram, então, ele acaba selecionando, assim, não entregando todo o nosso conteúdo, eu resolvi, então, abrir um canal no YouTube, tá? E um grupo no Telegram. Então, isso eu vou explicar depois direitinho pra vocês. Mas todos os vídeos que eu fizer aqui, então, eles vão automaticamente para o meu canal no YouTube. E eu vou fazer sempre um resuminho sobre tudo que a gente conversar aqui e vou jogar também no nosso grupo do Telegram, tá bom? A ideia realmente é poder passar o máximo de conteúdos e conhecimento para vocês dentro da área da nutrição. Que eu quero ter mais essa comunicação não só com meus seguidores, mas também com os meus pacientes, tá bom? Então, para quem não me conhece, a minha primeira formação não é nutrição, é publicidade. Então, eu fiz aí a graduação, tá, de comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Atuei na área, tá bom? Como diretora de arte numa empresa de mídia. E só que com o tempo eu fui vendo que eu tava muito naquela mesmice de acordar, trabalhar, dormir, trabalhar, acordar, trabalhar e dormir. Não tinha algo que de fato me motivava e eu não conseguia identificar uma especialização ou uma pós ou algo que eu podia estudar para poder enriquecer mais, né, o meu lado profissional ou evoluir realmente na minha profissão. Então, foi quando eu procurei, então, uma psicóloga, tá, para fazer uma orientação vocacional. E a gente descobriu, então, coisas bem interessantes, na verdade. Foi quando ela me falou assim: Pri, você vai pegar todo o seu histórico e seus favoritos, tá? No computador que você mais mexe, e vai trazer para mim um assunto que você tem pesquisado ou que você tem mais interesse. Então, foi quando eu comecei a pesquisar e eu via que eu só pesquisava comida. Então, eu pesquisava, por exemplo, a receita, vamos supor, guacamole. Então, eu pegava a receita da guacamole e aí o que que tinha de ingrediente ali na guacamole? Tinha um abacate, o coentro, ok. Então, eu pesquisava benefícios do abacate, benefícios do coentro e realmente era praticamente toda a minha busca, era isso. Então, foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer ou gastronomia ou nutrição, tá? Só que o que que acontece? Durante todo esse período, obviamente, não foi tão rápido assim. A gente, até mesmo uma questão de maturidade, uma questão de falta um pouco de inteligência emocional. Eu tinha medo, na verdade, de admitir para as pessoas que eu tinha errado, tá? Na minha primeira escolha, que não era aquilo que eu queria para minha vida. Só que, na verdade, não foi um erro. Hoje eu enxergo de uma forma diferente. Eu admito que em alguns determinados momentos da minha vida eu questionei Deus o porquê ele não me mostrou o caminho mais rápido, né, para ter chegado à nutrição já como meu primeiro curso. E hoje eu vejo que Deus é muito maravilhoso e ele não faz nada, nada sem ter um porquê. Então, todas as minhas graduações foram extremamente importantes para me tornar a profissional que eu sou hoje e eu sou imensamente grata a Deus por ter feito tudo dessa forma, tá bom? Eu acredito que eu não seria a Priscila que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Mas enfim, vamos lá então. Saí da publicidade, peguei um longo caminho aí que eu também comecei a me dedicar aos estudos ao inglês, ao espanhol, que é uma coisa que realmente é uma paixão para mim, os idiomas. Cheguei a fazer 2 cursos fora de inglês na Califórnia, em Boston, que inclusive foram enriquecedores para o meu lado pessoal. Fiz curso também na Universidade Católica de Montevidéu, conquistei um diploma internacional da língua espanhola, mas aí foi quando eu fiz realmente essa orientação vocacional e a gente chegou nessa ideia. Para não admitir, tá, que eu estava errada, era o que eu imaginava na época, e dizer que eu estava começando um novo curso, eu fui para gastronomia, perdão, e dizendo que era um hobby. Então eu falava que estava fazendo uma graduação para aprender a cozinhar e etc. Mas para quem já fez a graduação realmente de gastronomia, não é simplesmente um curso de culinária, inclusive
As aulas práticas eram acho que 1 ou 2 por semestre, então a gente tinha, pelo menos a faculdade que eu fiz era uma faculdade onde a gastronomia é muito levada para o lado empreendedor, então eu tive aula, um semestre de aula de francês, tive aula de português, aula de empreendedorismo, direito, voltado realmente a essa questão de empreender, tá? E só que as aulas práticas eram uma delícia. Então, assim, eu realmente me apaixonei com a gastronomia. Zero me arrependo de ter feito a graduação, tá? Mas o que acontecia? Durante as aulas práticas, eu era chatinha, assim, da turma, no sentido de que eu não queria ficar comendo, eu sempre queria tentar achar uma alternativa diferente para deixar aquela comida mais saudável. Então, às vezes, eu chegava em casa e tentava reproduzir, então, os pratos com ingredientes mais naturais, ingredientes mais saudáveis, né? E foi quando, na verdade, eu até consegui fazer alguns contatos com algumas pessoas, cheguei a fazer um curso, dar um curso e ser mestre de cerimônia na Floresta Amazônica sobre alimentação viva, sobre germinação, e quando eu descobri a gastronomia funcional. A gastronomia funcional era até então um pouco explorada aqui em Belo Horizonte, então eu comecei a ir para São Paulo para fazer os cursos, tá? Que lá já era bem avançado assim nesse sentido. E comecei a me encantar realmente com a gastronomia funcional. Só que, desde a minha época, então, da publicidade, uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça, porque lá eu trabalhava em um escritório com 3 pessoas. Então, todo dia eu ia e voltava vendo aquelas 3 pessoas. E eu trabalhava de uniforme, então não era uma coisa arrumada, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com algo que eu pudesse me arrumar, que eu pudesse ir para o trabalho arrumada. E também coloquei na minha cabeça que eu queria conhecer pessoas, que todo dia eu queria conhecer uma pessoa nova. Então, quando eu estava fazendo a gastronomia, por mais que eu gostasse também muito, fugia um pouco daquilo que eu sempre quis. Então, eu não queria ficar dentro da cozinha. Foi quando eu realmente decidi fazer a nutrição. E a nutrição, então, foi minha terceira graduação. E hoje eu posso dizer que eu sei realmente a diferença do que é gostar e do que de fato é amar, tá? Aquilo que se faz. Como que eu sei que eu amo? Eu não faço nada por obrigação, eu faço tudo com muita vontade. Às vezes eu me pego num sábado à noite querendo estudar caso de algum paciente. E quando alguém chega no consultório e fala: Nossa, eu não sinto mais dor, você melhorou meu intestino, não tenho mais nenhuma alergia, eu tenho mais alegria de viver. Eu escuto isso. Então, isso pra mim começa a fazer muito mais sentido. E aí eu vejo que eu nasci pra isso e que o que eu pensava que eu já estava velha, né, pra começar mais uma graduação, hoje eu vejo que mal começou, sabe? Eu ainda tenho muita coisa pra estudar, muita coisa pra aprender, muitas vidas pra ajudar. E eu gosto realmente e eu amo realmente tudo o que eu faço hoje. Hoje, então, eu faço uma pós-graduação de nutrição oncológica e clínica integrativa. E eu atendo muito hoje, a gente trabalha muito com pacientes que estão aí num tratamento oncológico, pacientes com doenças crônicas, problemas relacionados à questão do trato gastrointestinal, problemas intestinais, mas também trabalho com atletas de alta performance, então sempre otimizando o máximo aí desse paciente. Claro que a gente tem sempre o público voltado à composição corporal, então emagrecimento, hipertrofia e etc. Mas é isso daí, tá? A ideia desse canal é eu poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, pra gente buscar cada vez mais ter um estilo de vida mais saudável, a gente tirar um pouco de cabeça alguns mitos aí relacionados à nutrição, tá? Alguns exageros, ou a gente começar a trabalhar um pouco mais com criatividade e ter uma visão um pouquinho diferente dos alimentos, principalmente os alimentos feitos por Deus, dos alimentos naturais, olhar com mais carinho e entender o quanto eles são maravilhosos para o nosso corpo, tá bom?
Então, a cada vídeo eu vou trazer uma informação diferente. Eu espero realmente enriquecer aí a vida de vocês com esse conteúdo. E é isso. Essa sou eu. Amo o que faço. Estou aqui não por obrigação, mas realmente por amor. E a gente se encontra então no próximo vídeo, tá bom? Eu vou passar mais informações pra vocês então sobre o canal do YouTube e do Telegram e a gente vai se falando. Beijo, beijo.